Os lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Ninguém Quer, que é a nova série de comédia romântica da Netflix com o Adam Brody e a Kristen Bell, que tá dando o que falar, porque ela é bem aquele clichê dos anos 2000 que nem a gente amava. E nesse vídeo aqui eu vou falar sem e com spoilers, e aí eu sinalizo vocês quando entrar na parte de spoilers, até porque eu quero adentrar em alguns aspectos, porque eu acho que eu tenho uma opinião impopular sobre o casal. E a gente vai discutir tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, o que a gente acompanha aqui na série? A gente tem a Joanne, que é uma apresentadora de podcast, que fala abertamente sobre seus relacionamentos, sobre sexo, as relações frustradas que ela tem, e ela também não vem de uma família muito religiosa. Já o Noah, ele é um rabino que ficou recém-solteiro de um relacionamento bem tradicional, e apesar dele também ser bem tradicional, ainda assim ele tem um tom mais descolado. E aí aquele clássico, né? Eles se conhecem, eles têm uma química instantânea ali, e é aquela história típica de relacionamento impossível dentro das suas grandes diferenças, até porque as suas famílias acabam não concordando muito com esse relacionamento. Como eu comentei logo no início do vídeo, né? É bem uma comédia romântica que nem a gente via antigamente, então vai ter a estrutura de clichê, mas ao mesmo tempo eu sinto que a série ela tem algumas camadas mais pro atual, principalmente quando a gente tá falando dessa parte religiosa aqui, porque a gente tem, por exemplo, a filha da Esther, que seria a cunhada dele ali, né, que ela tá inserida nesse meio, mas ela acaba não gostando de algumas regras, e é muito importante esse ponto de vista, principalmente porque atinge as mulheres, que acaba sendo um bom paralelo para a própria Joanne, com as coisas que ela vai acabar passando, principalmente por ser uma pessoa que não tá inserida nesse meio religioso. E assim, gente, essa série, eu sei que tem a Kristen Bell e o Adam Brody, ela já me convenceu a assistir aí, mas tem um elenco impressionante, tipo, a irmã dela, não sei se vocês lembram da prostituta, né, de Succession, o próprio irmão do Noah também. Você vai vendo que no elenco tem atores de outras séries que são extremamente engraçadas, que são atores muito bons, então a composição do elenco dessa série é extremamente boa, e eu gosto como eles discutem questões atuais aqui também. É uma série super maratonável, tem 10 episódios de 25 minutos por aí, e assim, gente, o personagem do Adam Brody, como muita gente falou na internet, basicamente é o Seth Cohen, né, como se fosse assistir o Seth Cohen depois de adulto. Tem aquela mesma personalidade, e isso é um ponto importante porque resgata na gente aquela paixão adolescente que a gente teve. Guardem isso aí na mente, principalmente quando eu for adentrar aqui na parte de spoilers. E é importante falar isso também porque eu gosto muito desse tom de comédia do Brody, assim como eu também gosto muito do tom de comédia da Kristen Bell. Tem várias obras que eu inclusive assisti por ela, assim como eu assisti várias coisas pelo Adam Brody, como Shazam. Mas a Kristen Bell, ela tem um humor bem good place, porque é meio que quase essa mesma característica de que ela tá num lugar que não é dela, sabe? As pessoas são boas e ela é mais apimentada, ela é mais diabólica, vamos falar dessa forma. Então é como se eles juntassem o universo de duas séries que deram extremamente certo. Então assim, só por isso eu acho que já te convence a assistir. E é aquele casal apaixonante que eu iniciei a série falando: meu Deus, eles vão partir meu coração, não vai dar certo. Só que eu terminei a série torcendo para que eles não ficassem juntos. E aí é aqui que eu vou entrar na parte de spoilers. O perigo da série trazer esse efeito Seth Cohen pra gente é que a gente dá uma passada de pano pra ele de uma forma que não deveria acontecer. Inclusive, até no próprio DLC, tem algumas coisas que eu fiquei revendo, assim, que eu falei assim, nossa, eu achava ele o máximo. E assim, não me entendam mal, gente, ainda amo o Seth Cohen, ainda amo o Adam Brody, sei separar muito bem as coisas, mas tem coisas erradas, assim. Então, uma das coisas que me incomodou dessa relação, conforme eu fui assistindo a série, foram pequenas mentiras ou pequenas omissões que causavam problemas nesse relacionamento, simplesmente porque ele não tinha coragem de falar pra ela. O exemplo mesmo dele ser rabino-chefe, ele sabia que ele não conseguiria ter esse relacionamento se ele aceitasse ser o rabino-chefe. E ele foi levando essa informação, lógico,
tem o tempo do amadurecimento dele, da decisão dele, mas isso acontece por diversos momentos na série. E majoritariamente a gente vê ela tentando muito mais que ele em vários momentos. Então, por exemplo, a cena ali da sex shop, né? Algo que poderia ser ruim pra ele é algo que acaba beneficiando ele, a situação em si. Já ela, as situações que ela começa a se inserir, acaba sendo muito ruim pro trabalho dela. E aí a gente vai vendo o quê? Que o podcast tá caindo os cliques, né? E ele tá conseguindo ali o sonho dele. Isso quer dizer que ela precisava ser uma piranha pro resto da vida? Não, gente, não é isso, né? Que nem a irmã tava falando, né? Mas eu até senti falta da série, inclusive, mostrar pra gente como que era os episódios do podcast com esse namoro. Eles trazem em algum momento, né, chamando ele lá de o profeta, mas até o podcast fica meio esquecido aqui narrativamente falando na série. E aí você vê, por exemplo, o argumento da irmã dela, é muito válido. A gente vê que ela começa a se vestir diferente, ela vai perdendo algumas características dela. E é por isso que eu também acho que a série, ela acaba trazendo outras camadas aí, além, né, da comédia romântica, principalmente quando a gente tem um claro exemplo de opostos, que é aqui a religião, apesar de mais modernosa, né, como eles constroem aqui na série, e aqui ela apresentadora de podcast, que eles inclusive ficam falando várias vezes, é um podcast sobre sexo, né, e ela fala, não, é sobre empoderamento, mas enfim, a gente tem várias situações aí ao longo da série, como por exemplo, quando eles estão ali no acampamento, aí você vê as próprias adolescentes que são inseridas naquele meio religioso, falando como ela tava desempoderada, que ele tava escondendo ela, que não tava assumindo aquele relacionamento, e ela também se vestindo diferente, e por isso a cena do casaco ali no primeiro episódio da série, eu acho que ele é tão importante, né, nesse sentido, porque aqui a gente tem a construção de quem ela é, de a personalidade dela, ela quer chamar a atenção pra ela querer agradar. E assim, gente, não me entendam mal, eu acho que todo início de relacionamento, principalmente, vão ter concessões, sabe? Não existe relacionamento que não tenha concessão. E isso dos dois lados. Assim como também acho que é super válido você ter interesses novos, tipo, que nem no caso dele. Ele é inserido no meio religioso e aí você quer aprender mais, porque você sabe que é importante para aquela pessoa. Eu acho que isso é muito comum de acontecer. Só que aqui a gente tá falando de algo mais extremo, afinal de contas, ele é um rabino. Então me incomodou muito ao longo da série ver ela tendo muito mais concessões do que ele. Então, eu acho que a série ela focou tanto no clichê dos anos 2000 que até a estrutura de casal, mesmo quando a gente tem uma mulher empoderada, acaba ficando desequilibrada. E aí você vai falar, tá, mas no final ele faz uma grande concessão, porque ele deixaria o sonho dele de ser rabino-chefe para escolher essa relação, diferente do que a gente viu ao longo da série. Então, para essa relação dar certo, os dois precisam deixar de lado o seu trabalho, ou que sempre foi importante para eles. Ela por estar distante da esfera da discussão, ou talvez amadurecer essa discussão dentro do seu trabalho e adentrar em mais relações profundas, mesmo que o público não curta inicialmente, e ele deixar o seu sonho de lado. E aí a gente tá falando de concessões muito grandes pros dois. E além disso, né, vai ser um grande problema, porque obviamente se tivermos uma segunda temporada, ainda não foi confirmada no momento que esse vídeo tá sendo gravado, a família vai culpar muito ela, já odeia ela, né, mas vai culpar muito ela por ele deixar um sonho e a vocação que ele sempre disse que teve. Então, por conta disso, eu não torço pelo casal. Eu acho sim que a série ela vai me convencer do contrário em algum momento. Eu acho que eles têm um grande material aí nas mãos de, por exemplo, mesmo que eles não fiquem juntos, construir como essa relação foi importante pro crescimento pessoal dos dois. Então, por exemplo, ele como rabino-chefe pode trazer algumas mudanças internas mais modernas, a ponto de, por exemplo, uma personagem como a própria filha da Esther, ela se sinta mais acolhida dentro daquela comunidade, em que as regras façam mais sentido ali pra ela. Mas aí também periga da série se tornar um pouco polêmica dentro da comunidade. Vamos ver, né, como que eles vão retratar isso aqui, se vai fazer sentido. E eu não acho que é à toa, né, que a série ela traga essas visões dos adolescentes, seja pra trazer ali o ponto de vista sobre quem a Joanne estava se tornando dentro dessa relação, assim como a filha da Esther, né, inserida nesse meio, e o que pode se tornar mais suave, a ponto da própria Esther externalizar, falar
falar que até mesmo ela não entende muitas vezes. E ela começa a ceder, né? Ela vai e corta o vestido ali da filha. Então eu acho que a série, ela pode, se eles não acabarem juntos, trazer esse crescimento pessoal dentro da relação. Então ele trazendo essas características e ela se entendendo dentro de uma relação que ela sempre evitou, porque os caras que ela saía eram reflexos de quem ela era, né, da relação que ela teve com os pais, qual era a visão dela dentro de um relacionamento, porque a gente vê que a personagem se esforça, né, ela fala assim: ah, eu antigamente veria a caixa, agora eu não vejo mais, porque eu tô tentando fazer essa relação dar certo. Então eu acho que isso pode ser muito simbólico para esses dois. E um dos aspectos que eu gosto deles também é que eles demonstram as suas fraquezas. Então, por exemplo, na Joanne, a gente tem sim a obsessão ali pela ex em algum momento. Então, eu gosto que ela admite, que ela externaliza falando: olha, eu faria isso geralmente, porque você vê que ela tá querendo evoluir dali. Mas, que nem eu falei, eu acho que a série ainda pode me convencer que eles vão ser um bom casal, até porque essa história é baseada em uma história real. Sim, a história tem como base a relação da criadora da série, a Erin Foster, e a relação com seu marido, o Simon. Mas no caso, o marido dela não é rabino. Mas nessa entrevista, ela falou sobre os desafios, porque ela era agnóstica, então para ela entender, né, a crença inicialmente ali na relação, e que também teve um pouco de conflito com a família, principalmente porque a família do marido dela sofreu com o antissemitismo da União Soviética. Então, ela inseriu essas questões, né, pra série aqui. A única coisa é que ele é rabino. E é aí que eu falo, né, tem que ver como que a série vai manejar isso, porque é diferente, né, gente, você ser rabino, por mais modernoso que ele seja, e você ser inserido na religião. Tô curiosa de como a série vai retratar aqui. E aí ela falou um ponto importante, que é até o que eu venho falando aqui, que ela quis usar isso pra trazer esse humor nesses momentos, mas também trazer discussões sobre crescimento pessoal e honestidade dentro dessa relação. Isso eu acho muito importante, porque quando a gente tá falando de crescimento pessoal, isso independe de ficar junto ou não. E eu sei que tem muitas pessoas ludibriadas só porque o Seth Cohen. Tirem um pouco a imagem e pensem nesse relacionamento. Vocês vão me dar razão. E assim, gente, pelo amor de Deus, não quer dizer que eu quero problematizar aqui, etc. É só realmente a minha experiência ali com a série. Sempre quando a gente tá assistindo uma obra, a gente coloca as nossas experiências pessoais dentro do que a gente tá assistindo, ou como a gente pode mudar nossos pensamentos dentro de uma discussão que a série traz. O ponto conclusivo disso tudo é que, independente dessa opinião, ela é uma série extremamente boa, extremamente gostosa de acompanhar. Eu não poderia estar mais feliz, eu queria comer a série, daquelas séries que você consegue assistir numa tarde, e é aquela comédia romântica boa, que dá gosto de assistir. Então, se você ainda não assistiu, não deixa de conferir Ninguém Quer na Netflix. Mas eu quero saber de vocês, vocês sabiam dessa estreia? E se você já assistiu, o que você achou? Você torceu pelo casal? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!